Você já se sentiu desconectado do culto, como se estivesse presente fisicamente, mas ausente espiritualmente? Hoje em dia, muitos dizem: sou espiritual, mas não religioso, ou adoro a Deus no meu quarto. Qual o perigo dessa mentalidade segundo a Bíblia? Você cuida do seu corpo apenas pela aparência, pela saúde ou também como um ato de adoração a Deus? Essas são algumas perguntas que estaremos estudando. A paz do Senhor, povo lindo de Deus, para você que é novo por aqui, eu sou diaconisa Tânia Anjos, sou professora e superintendente de escola bíblica dominical. Estamos estudando o quarto trimestre das lições bíblicas da editora CPAD, da classe dos adultos, que tem o tema Corpo, Alma e Espírito, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. A lição de hoje é a lição 2. O corpo, a maravilhosa obra da criação de Deus. O texto áureo vai nos dizer assim: Eu te louvarei, porque de um terrível e modo maravilhoso fui tão formado. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. Salmos 139, verso 14. A verdade prática nos diz assim: a ciência busca desvendar os mistérios do corpo humano, mas o crente descansa em saber que é obra da poderosa e perfeita mão de Deus. A leitura bíblica em classe se encontra em Salmos 139, verso do 1 ao 4, verso do 13 ao 18. Objetivos da lição: conduzir os alunos a reconhecerem que o corpo humano é uma criação maravilhosa de Deus formada com propósito, sabedoria e amor. Conscientizar os alunos sobre a importância de glorificar a Deus com o corpo, evitando extremos como o desprezo do corpo e sua idolatria. E incentivar os alunos a compreenderem o papel do corpo nas relações interpessoais, na vida congregacional e no culto a Deus. A introdução na revista nos diz assim: há séculos, o racionalismo e o cientificismo procuram explicar a existência humana. Segundo seus programadores, essas escolas de pensamentos teriam suficientes respostas para o homem em sua busca de compreensão da realidade. Apesar disso, razão e ciência não conseguem desvendar nem mesmo todos os mistérios do corpo humano. Como resultado, o homem pós-moderno vive uma grande crise de identidade. Somente pela fé, por meio das Escrituras Sagradas, temos respostas sobre nossa constituição e existência. Irmãos, hoje vamos refletir sobre algo que carregamos todos os dias, mas raramente enxergamos com olhos espirituais o nosso corpo, não como mero mecanismo biológico, nem como objeto de vaidade ou vergonha, mas como obra-prima da criação de Deus. Fomos feitos do pó, tecido no ventre, dotado de alma e espírito e projetados para amar, servir e adorar. O corpo não é inimigo da fé, é instrumento dela. Nesta aula vamos descobrir como o corpo revela a glória de Deus, como devemos ser cuidado com que equilíbrio e como é essencial para a nossa vida em comunidade. Preparem seus corações, porque até o modo como nos sentamos, cantamos, abraçamos e servimos pode ser um ato de louvor. A palavra-chave é corpo. Pegue papel e caneta e anote as referências que aparecerão aqui no vídeo. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar, pelo menos com uma pessoa no grupo do WhatsApp, do Facebook, do Telegram, que isso ajuda muito esse canal e faz com que o YouTube recomende esse vídeo para mais pessoas. Aí, comente aqui embaixo o que você achou, de onde você está assistindo. E lembrando sempre que os slides que aparecem aqui ao lado, o link está aqui embaixo, para que você, professor, possa usá-lo e
em sala de aula, ok? Então vamos lá. Tópico primeiro, a maravilhosa obra de Deus. Subtópico 1, do pó da terra. Em sua sabedoria e infinito poder, Deus fez o corpo do homem, o Adão, do pó da terra. Adão, Gênesis capítulo 2, versículo 7. Uma estrutura magnífica composta, segundo estimativas, por cerca de 37 trilhões de células, tecidos, órgãos e sistemas cujo funcionamento desafia a mais moderna ciência. Como o Criador, valendo-se de uma matéria-prima tão comum, fez uma obra tão extraordinária, complexa e completa, esse mistério só pode ser entendido pela fé, como tudo o que Deus criou no universo. Quantas vezes já olhamos no espelho e vimos apenas um corpo, um conjunto de membros, músculos, pele e ossos? Mas a palavra de Deus nos revela uma verdade surpreendente. Nosso corpo não começou em um laboratório ou uma evolução aleatória. Ele foi moldado pelas mãos divinas a partir do pó da terra. Deus não usou ouro, diamantes ou raios cósmicos para criar o homem. Ele escolheu algo simples, humilde e acessível, o pó da terra. Em hebraico, o Adam. E o homem Adam recebeu esse nome justamente dessa terra. Há uma beleza simbólica nisso. Somos feitos da mesma matéria que os campos, as montanhas, os solos onde pisamos. Somos terrenos, mas também soprados por Deus. 37 trilhões de células, cada uma delas uma minúscula fábrica de proteína, energia e informação, organizadas com perfeição para sustentar uma vida consciente, emocional e espiritual. Cientistas ainda hoje se maravilham com o DNA, com o cérebro, com o sistema imunológico, e tudo isso veio do pó. Como diz o apóstolo Paulo, Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para envergonhar as sábias. O extraordinário brotou do simples. Essa verdade tem implicações profundas para a nossa vida cristã. Primeiro, ela nos ensina a humildade. Não somos superiores por causa do nosso corpo. Viemos do pó e ao pó voltaremos. Mas, segundo, ela nos ensina o valor, pois, mesmo feito de matéria comum, fomos soprados por Deus, recebemos o fôlego divino, algo que nenhum outro ser criado recebeu da mesma forma. Isso nos torna únicos, sagrados, templos do Espírito Santo. Sabe-se que 93% do corpo humano é composto por 6 elementos: oxigênio, carbono, hidrogênio, nitrogênio, cálcio e fósforo. Todos encontrados no solo. Em termos químicos, somos literalmente pó da terra, mas quando unidos à vida divina, tornando-nos imagem e semelhança de Deus. Quando você se olhar no espelho, não veja apenas carne e sangue, veja um milagre, veja uma obra-prima feita de pó, mas animada pelo sopro de Deus. Cuide do seu corpo como um presente sagrado. Evite o orgulho, mas também o desprezo. Você não é apenas pó, você é pó transformado por Deus. Subtópico 2. Deus, o autor da vida. De uma das costelas de Adão, formou Deus a mãe de todos os viventes, Eva, em um corpo igualmente maravilhoso, porém tão distinto em anatomia, fisiologia e genética. Em relação a como os descendentes dos primeiros pais são formados no ventre materno, as escrituras mostram que, assim como na formação do primeiro homem e da primeira mulher, Deus é o autor das vidas de todas as pessoas. Depois de moldar Adão do pó, Deus não parou por aí. Ele fez algo ainda mais simbólico e profundo. Tirou uma costela de Adão para formar Eva, a Isha, mulher do Ish, ou seja, homem. Não foi um ato científico, mas sagrado, uma cirurgia divina realizada enquanto Adão dormia, sem dor, sem trauma, com perfeição
e precisão. E assim de um osso nasceu a mãe de todos os viventes. O corpo de Eva era igualmente maravilhoso ao de Adão, mas distinto em sua anatomia, fisiologia e genética. Deus estabeleceu desde o princípio uma beleza complementar entre homem e mulher, ambos feitos à imagem de Deus, ambos portadores da dignidade divina, mas cada um com funções, estruturas e dons únicos. A diferença biológica não é acidente, é projeto, é parte do desígnio criador de um Deus que ama a diversidade na unidade. Mas aqui está o ponto mais profundo. Assim como formou Adão e Eva diretamente, Deus continua sendo o autor da vida em cada um de nós. O Salmo 139 nos leva ao útero materno, onde vemos Deus não como um espectador distante, mas como um carpinteiro divino, tecendo cada detalhe do embrião com precisão infinita. A Bíblia diz que ele forma nossos ossos, entrelaça nossos vasos sanguíneos, programa nosso DNA, tudo antes mesmo de abrirmos os olhos. Jeremias foi escolhido para profetizar antes de nascer. Antes de formar-te no ventre, eu te conhecia. Antes que saísse da madre, eu te consagrei. Isso significa que ninguém é fruto do acaso. Cada vida tem propósito desde a concepção. No 21º dia após a concepção, o coração do embrião já começa a bater, antes mesmo de a mãe saber que está grávida. Em 6 semanas, todos os órgãos principais estão embolsados ali. Tudo isso acontece em um espaço menor de uma moeda de R$ 1. E mesmo nesse estágio invisível aos olhos de Deus, já está lá operando. Essa verdade exige de nós 3 respostas: reverência pela vida humana, desde a concepção até a morte natural. Aborto, eutanásia, desprezo pelo idoso ou pelo deficiente, tudo isso ofende o Criador. Gratidão pessoal, você não é um erro, um acidente ou um peso para o mundo. Você foi querido por Deus antes de existir. Responsabilidade, como pais, educadores, membros da igreja, devemos proteger, amar e valorizar cada vida, especialmente as mais frágeis. Deus não apenas criou a primeira família, ele continua criando. Em cada batimento cardíaco, em cada célula que se divide, há um sopro do Criador. Nossa vida não começa no registro civil, começa no coração de Deus. Subtópico 3. A individualizada formação integral. Deus forma espírito, alma e corpo de cada ser humano conforme ocorre o ato de procriação que ele mesmo estabeleceu, pela união íntima de homem e mulher, macho e fêmea. As escrituras falam claramente da existência de vida humana completa, corpo, alma e espírito, ainda no ventre. Isso ressalta a grande perversidade do aborto e aponta para o sublime valor da maternidade, que deve ser cercada de cuidado e proteção e conduzida em temor, amor e devoção. Uma boa nutrição física, afetiva e espiritual deve começar desde o início da gestação. Deus não apenas criou os primeiros pais, ele continua criando não por atos diretos, como em Gênesis, mas por meio da procriação humana, um dom santo estabelecido por ele mesmo. Quando um homem e uma mulher, macho e fêmea, como diz em Gênesis capítulo 1, versículo 27, se unem em amor, compromisso, estão participando de um mistério divino, tornam-se instrumentos na mão do Criador para gerar uma nova vida. E essa vida não é apenas biológica, é integral, corpo, alma e espírito. A Bíblia afirma que Deus forma o espírito do ser humano dentro dele. O salmista diz que aquele que forma os corações de todos conhece cada um. Isso significa que desde o momento da concepção, há mais do que um agrupamento de células, há uma pessoa completa feita à imagem de Deus, com identidade única, propósito eterno e valor infinito. Veja o exemplo de Jacó e Esaú. Ainda no ventre de Rebeca, eles já lutavam entre si. Jesus, ainda no útero de Maria, foi reconhecido por João Batista. Ainda no ventre de Isabel,
que saltou de alegria. E o próprio João foi cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. Paulo, antes de nascer, foi escolhido por Deus. Tudo isso mostra que a vida humana, plena, com corpo, alma e espírito, existe muito antes do nascimento. Já na 9ª semana de gestação, o feto responde a som, luz, toque. Seu cérebro processa estímulos, seu coração bate com um ritmo próprio. Seus movimentos são voluntários. A ciência confirma o que a Bíblia sempre ensinou. Ali já há uma pessoa, não um potencial de pessoa. Essa verdade tem implicações morais e espirituais profundas. O aborto não é uma questão apenas médica ou política, é um ato contra a obra de Deus. É interromper um projeto divino, destruir uma vida consagrada por Deus antes mesmo de nascer. A perversidade do aborto está justamente em negar que o que a Escritura declara com clareza, a vida no ventre é vida humana completa. Mas, ao mesmo tempo, essa verdade exalta a sublimidade da maternidade. Ter um filho não é apenas carregar um bebê, é acolher uma obra-prima de Deus. Por isso, no Salmo 127 diz: são heranças do Senhor os filhos, uma recompensa são o fruto do ventre. Filhos não são fardos, nem acidentes, são bênçãos sagradas. E isso nos leva a uma responsabilidade tremenda. A gestação não é apenas um período biológico, é um tempo de nutrição integral, física. Sim, alimentação saudável, repouso, cuidados médicos, mas também afetiva. O amor, o carinho, a paz da mãe influenciam diretamente no desenvolvimento emocional do bebê. O espiritual, orações, louvores, leitura da palavra no útero, moldam um ambiente onde uma nova alma cresce diante de Deus. Valorize cada vida, especialmente as mais frágeis. Apoie mulheres grávidas com amor, não com julgamento. Ore por futuros pais e mães para que vejam seus filhos como dons de Deus. Cuide do seu interior. Você também foi tecido no ventre amado antes de nascer. Tu me fizeste os rins, tu me cercaste por ventre da minha mãe, quando eu era feito em secreto, entretecido nas profundezas da terra. Cada um de nós é uma obra única, não apenas um corpo, mas a alma e no espírito. E Deus, o grande arquiteto, continua criando vidas com propósito, beleza e santidade. A sinopse do tópico primeiro diz assim: Deus, com sabedoria e poder, criou o corpo humano de uma forma extraordinária e única. Tópico 2. O corpo e a glória de Deus. Subtópico 1. O divino tecelão. A linguagem poética que Davi descreve a ação divina na formação do corpo humano no ventre materno, apresentando Deus como o tecelão. A Bíblia, na versão tradução brasileira, usa a expressão primorosamente tecido, adjetivando a ação divina descrita no versículo 13 e 15. Embora a Bíblia não dependa de confirmação, é relevante considerar que a ciência reconhece a formação dos órgãos e sistema do corpo humano exatamente dos tecidos formados pelas células presentes no embrião. Tu me fizestes, te rendo graças, ó Senhor, porque maravilhosamente fui feito, maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe bem. Os teus olhos viram meu embrião, no teu livro estavam escritos todos os dias determinados para mim, quando ainda não havia nenhum deles. Salmos 139, verso 14 ao 16. Imagine um tear antigo com fios finíssimos entrelaçados com precisão, formando um tecido rico em detalhes, cor e estrutura. Agora imagine esse mesmo tear nas mãos de um artesão divino e o material sendo não lã ou seda, mas uma vida humana. É exatamente essa a imagem que Davi usa para descrever a obra de Deus no ventre materno. Tu me cercastes, como que envolve, protege, constrói com cuidado. A expressão primorosamente tecido é poderosa.
Em hebraico, a palavra usada é rakan, que significa bordar, entrelaçar com arte, como um tapeceiro cria um mosaico vivo. Deus não apenas forma, ele tece. Cada nervo, cada veio sanguíneo, cada célula é entrelaçada com intenção, harmonia e beleza sobrenatural. E aqui está algo fascinante: a ciência confirma a metáfora. Embora a Bíblia não precise de validação científica, pois é a palavra infalível de Deus, é impressionante ver como ela antecipa verdades que só foram descobertas milênios depois. Sabe-se hoje que todos os órgãos e sistema do corpo humano se formam a partir de tecidos derivados das células embrionárias. Esses tecidos epitelial, conjuntivo, muscular, nervoso são como fios distintos, entrelaçados com perfeição para criar um corpo funcional, vivo e consciente. O coração começa a bater antes de ter formato definido. O cérebro começa a se conectar antes de haver luz para ver. Tudo isso acontece no escuro, no silêncio do útero. E tudo isso acontece no escuro, no silêncio do útero. E tudo isso é obra de um tecelão invisível, onisciente e amoroso. No 28º dia de gestação, o embrião já tem mais de 100 mil neurônios se conectando. Até a 20ª semana, o feto já reconhece a voz da mãe. E cada uma dessas conexões é guiada por um programa genético tão complexo que, se fosse impresso, ocuparia milhares de páginas. E quem escreveu esse código? O mesmo que disse: eu te conhecia antes que formar-te no ventre. Quando você pensar no seu corpo, especialmente nos momentos de fragilidade, doença ou envelhecimento, lembre-se, você foi tecido por Deus. Isso exige gratidão, não vergonha. Quando olhar para outra pessoa, seja um bebê, um idoso, alguém com deficiência, veja uma obra de arte divina, primorosamente tecida, mesmo que imperfeita aos olhos do mundo. Cuide do seu corpo como quem cuida de um tecido sagrado. Alimente-se bem, descanse, evite o pecado que corrompe o templo e glorifique a Deus nele. Tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre da minha mãe. Deus não é apenas o arquiteto do universo, ele é o tecelão íntimo que trabalha no segredo do ventre, no silêncio do tempo, para trazer ao mundo uma vida única, insubstituível, amada desde antes do primeiro suspiro. Subtópico 2: Entendimento e louvor. A compreensão da maravilhosa obra divina e informação de um corpo humano liberta-nos de toda especulação e dúvida e produz sentimento de gratidão e louvor. Davi declarou: eu te louvarei porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. No mesmo versículo, o salmista usa a expressão a minha alma sabe muito bem, demonstrando verdadeira como a fé produz entendimento e percepção espiritual corretos, gerando quietude interior. Quando um homem não reconhece como a obra do Criador, vive inquieto em busca de explicações sobre si mesmo e se torna vítima dos mais variados enganos, como a teoria evolucionista. Não glorifica a Deus e se perde em um mundo de idolatria e depravação. Quantas vezes já nos pegamos diante do espelho, não apenas vendo o corpo, mas questionando quem somos, de onde viemos, por que existimos? O ser humano, quando desconectado da verdade revelada por Deus, entra em um labirinto de dúvidas, teorias e explicações insuficientes. Mas Davi nos mostra o caminho oposto. Compreender que fomos feitos por Deus não gera confusão, gera louvor. Ele diz: eu te louvarei, e não eu tentarei te entender, nem eu questionarei tua justiça. Louvarei. Por quê? Porque entendeu algo profundo. Ele não é fruto do acaso, da evolução cega ou de forças intencionais. Ele é a obra de Deus, terrível e maravilhoso. Em hebraico, a palavra traduzida por terrível, nora, significa temível, impressionante, algo que
causa reverência. É a mesma raiz usada para descrever os feitos de Deus no Êxodo. Davi não está falando de medo, mas de santo, assombroso diante da grandeza criadora de Deus. E então ele acrescenta: a minha alma sabe muito bem. E isso é profundo. Não é apenas o intelecto que entende, é a alma, o centro espiritual do ser humano. A fé produz percepção correta. Quando cremos que fomos feitos por Deus, deixamos de ver nosso corpo como um mero mecanismo biológico ou produto de mutações aleatórias. Vemos nele um sinal da glória divina e isso traz quietude interior. O contrário disso, inquietação, ansiedade, busca incessante por identidade. Quando o homem nega o Criador, ele perde o ponto de referência. Romanos capítulo 1 nos alerta: ao rejeitar a verdade sobre Deus, o coração se obscurece, a mente se corrói e o ser humano começa a adorar criaturas em vez do Criador. Daí surge a idolatria, não só de ídolos de pedra, mas de um corpo perfeito, juventude eterna, sucesso, ciência sem ética. A teoria evolucionista, por mais que se vista de ciência, muitas vezes atua como um mito moderno que substitui Deus nos processos cegos. E quando Deus sai do centro, entra o caos moral. Paulo descreve isso com clareza: homens trocando a verdade pela mentira, entregues a imundícias, paixões vergonhosas, mentes reprovadas. Tudo começa com uma simples negação: não há Criador. Um cérebro humano, ele pesa cerca de 1,4 kg, mas nele estão armazenadas memórias, emoções, decisões morais, capacidade de amar, de adorar, de criar arte. Nenhum supercomputador faz isso. E ainda assim, muitos dizem que surgiu por acaso. A fé, porém, diz: isso tudo foi projetado por quem me ama. E essa convicção transforma tudo. Cultive o louvor diante do espelho, não apenas pelo que você vê, mas por ter sido feito com propósito. Quando entendemos que somos obra de Deus, deixamos de buscar validação no mundo e encontramos paz na presença dele. E dessa paz nasce o louvor verdadeiro, não por convenção, mas por convicção. Subtópico 3: o perigo dos extremos. Desde os tempos antigos, a humanidade tem oscilado entre dois extremos sobre o valor e a importância do corpo. De um lado, corrente de pensamento como o maniqueísmo, o platonismo e o gnosticismo espalham ideias que viam a matéria de forma negativa, considerando o corpo algo essencialmente mau. De outro lado, havia o culto ao belo, como na Grécia Antiga. O desequilíbrio permanece, vícios, automutilações e outras atitudes extravagantes deformam e desonram o corpo. Por outro lado, há o narcisismo moderno, marcado pela supervalorização do corpo em detrimento da alma e do espírito. A idolatria do eu leva à prática excessiva de selfies, publicações de si mesmo em redes sociais, cuidados estéticos, cosméticos e físicos em excesso. Cuidar do corpo é importante, mas sem exageros. O cristão deve ser equilibrado em tudo. Tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo edifica. Ao longo da história, a humanidade tem oscilado como um pêndulo entre dois abismos espirituais: o desprezo pelo corpo e a idolatria pelo corpo. Em um lado, filosofias antigas, o verdadeiro espiritual era negar o físico, castigar a carne, rejeitar o prazer legítimo. Essa visão ainda ecoa hoje em certos movimentos religiosos que demonizam o corpo, a sexualidade, a beleza ou o descanso. Mas, do outro lado, há o extremo oposto, o culto exagerado ao corpo. Na Grécia Antiga, os atletas eram venerados como semideuses,
Hoje, esse culto se manifesta de forma digital, nas redes sociais, onde o eu é constantemente exposto, fotografado, editado, comparado. O espelho virtual substituiu o altar de Deus, e o que antes era cuidado tornou-se obsessão. A Bíblia nos alerta contra ambos os caminhos. Por um lado, aos que desonram o corpo, automutilações, vícios que destroem a mente e o corpo, comportamentos autodestrutivos, o apóstolo Paulo pergunta: não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? Profanar o corpo é profanar a morada de Deus. Por outro lado, aos que levam o corpo à posição de ídolo, o narcisismo moderno marcado por selfies excessivas, curtições, filtros, cirurgias desnecessárias, dietas radicais e adoração à imagem própria, revela um coração doente. Pedro já advertia as mulheres e, por extensão, todos nós. E Paulo profetiza sobre os últimos dias. Haverá homens amantes de si mesmos, soberbos e ingratos. Ambos os extremos são perigosos porque negam a verdade criacional. O corpo é bom, pois foi feito por Deus, mas não é absoluto, pois não é o centro da vida. Estudos mostram que pessoas que passam mais de 2 horas diárias em redes sociais têm até 70% de mais chance de desenvolver ansiedade, depressão e distorção da imagem corporal. O excesso de atenção ao corpo pode ser tão destrutivo quanto o seu completo abandono. Cuide do corpo com propósito, não com vaidade. Alimente-se bem, exercite-se, descanse para honrar a Deus, não para impressionar o mundo. Evite o legalismo que condena tudo: prazer físico, comida, sono, beleza. Tudo criado por Deus é bom se usado com gratidão. Fuja do narcisismo espiritual que diz: sou humilde, mas vive postando sua vida piedosa. Busque o equilíbrio. Como diz Paulo, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Pergunte-se: isso edifica? Isso glorifica a Deus? O cristão não despreza o corpo, nem o adora, ele o santifica, dedica-o ao Senhor. E nesse equilíbrio encontra liberdade. Subtópico 4: princípios ou regras. Quando falamos em corpo, temos a tendência de logo pensar em regras, mas o viver cristão moderado consiste, acima de tudo, na observância dos princípios bíblicos. Um deles é fazer tudo para a glória de Deus. Aplicável às práticas mais simples de nosso cotidiano, é um parâmetro espiritual mais eficaz que regras rígidas e inflexíveis que podem nos levar ao legalismo. Devemos sempre refletir: o que fazemos com o nosso corpo glorifica a Deus ou visa agradar a nós mesmos? Portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Quantas vezes, ao pensar no corpo, logo caímos em uma lista de não pode, não pode, não pode beber, não pode dançar, não pode usar isso, não pode usar aquilo? Temos uma tendência natural em transformar a vida cristã em um conjunto de regras rígidas. Mas será que é assim que Deus nos guia? Jesus foi incisivo com os fariseus, hipócritas. Bem, profetizou Isaías ao vosso respeito, dizendo: esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Eles seguiam regras à risca, davam o dízimo até da hortelã e do endro, mas negligenciavam o juízo, a misericórdia e a fé. Viviam o exterior, mas corrompiam o interior. O viver cristão maduro não se baseia em regras inflexíveis, mas em princípios eternos. E o maior deles é este: tudo para a glória de Deus. Esse princípio é como uma bússola espiritual. Funciona em qualquer situação, em qualquer cultura, em qualquer época. Não precisa de manual de instrução. Basta perguntar: isso glorifica a Deus? Quando você escolhe o que comer, o que vestir, como cuidar do corpo, como usar sua voz, seus olhos, suas mãos, pergunte-se: estou fazendo isso para agradar a mim mesmo, ao mundo,
a minha vaidade ou para honrar a Deus? Paulo ensina em Romanos 14 e 15 que nada é pecado em si, mas torna-se pecado quando ofende a consciência alheia e nos escraviza. Se beber um copo de suco causa escândalo ao seu irmão fraco, então abra mão por amor. Se malhar me leva à obsessão, ao orgulho, ao narcisismo, então preciso repensar. Não porque o exercício seja errado, mas porque meu coração está desviado. Um jovem cristão pode usar roupas modernas, ir à academia, curtir moda e glorificar a Deus. Já outro, no mesmo contexto, pode cair em vaidade, em comparação e ostentação. A regra seria a mesma para ambos? Não. O princípio, sim. E isto glorifica a Deus? Substitua a pergunta: posso fazer isso? Por isso edifica? Isso honra a Deus? Isso ajuda meu próximo? Evite o legalismo, não imponha a outros o que Deus não exige. Evite também a licenciosidade, liberdade em Cristo não é desculpa para pecar. Cultive uma consciência guiada pelo Espírito, não por listas de proibições. Não procure o que é bom apenas para você, mas também para o outro. O corpo não deve ser governado por regras humanas, mas por princípios divinos. Amor, glória a Deus, edificação, santidade. Quando vivemos assim, não precisamos de um manual de conduta, temos o coração transformado. A sinopse do tópico 2 nos diz assim: o corpo humano glorifica a Deus por admirável sua formação, devendo ser cuidado com equilíbrio e usado segundo os princípios bíblicos. Ponto 3. O corpo e a coletividade. Subtópico 1. A prática relacional. Deus nos fez seres relacionais, gregários, sociáveis. Isso está implícito na ordem de procriação e enchimento da terra. Por isso temos necessidades e deveres que vão além da nossa individualidade. Não fomos criados para viver isolados social ou afetivamente. Embora os recursos digitais tragam muitas comodidades para o homem moderno, o contato físico continua sendo essencial para a vida humana. A troca de afetos por meio de expressões corporais não é substituída pela frieza da tecnologia. Tiago qualifica a verdadeira religião e a fé viva por práticas relacionais reais que exigem o envolvimento do corpo. Como está a nossa comunhão? Olha, desde o princípio, Deus revelou algo fundamental sobre a natureza humana. Não fomos feitos para viver sozinhos. Antes mesmo, desde Adão, que Adão pecou, antes da dor, da morte ou da corrupção, Deus já havia estabelecido um projeto coletivo. Encham a terra, meu óculos hoje está uma benção. Isso não é apenas uma ordem biológica, um desígnio relacional. Fomos criados para gerar vidas e constituir vínculos, para formar comunidade, trocar, servir. O corpo humano, tão maravilhoso em sua anatomia individual, também foi projetado para interagir. O sorriso, o aperto de mão, o abraço. Tudo isso envolve o corpo como um instrumento de afeto. E essas expressões não podem ser plenamente substituídas por emojis, mensagens de voz ou vídeos no celular. A tecnologia trouxe avanços, sim, mas também um perigo sutil. A ilusão de que podemos viver em comunhão sem presença física. Estudos mostram que simples ato de segurar a mão de alguém reduz o estresse e libera ocitocina, o hormônio do vínculo. Um abraço dura 20 segundos, mas pode curar feridas emocionais. Isso é ciência, mas também é a sabedoria divina. Deus nos deu os corpos, não apenas para respirar, andar, mas para tocar e ser tocado. Tiago vai direto ao ponto quando define a verdadeira religião: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Isso exige sair de casa, mover o corpo, enfrentar o tempo, tocar na realidade alheia. Não é um clique,
É um gesto concreto. Ele reforça a fé sem obras, é morta. Servir, ajudar, alimentar, consolar, tudo isso demanda envolvimento físico. A fé viva se expressa no corpo em movimento. Durante a pandemia, muitos sentiram pela primeira vez o peso da ausência de contato físico. Pessoas idosas, crianças doentes, todos ansiavam por um abraço. Por quê? Porque o corpo humano foi feito para a proximidade. A alma precisa de oração, mas o coração precisa de um ombro. Avalie como está a minha comunhão real, não virtual. Visite alguém esta semana, especialmente quem está só, doente ou triste. Troque o celular pelo olhar nos olhos. Substitua o curtir por um como você está. Na igreja, não seja apenas um rosto na multidão. Envolva-se, ajuda, toca, serve. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, mas procuremos animar-nos uns aos outros. Deus não nos salvou apenas para termos uma religião pessoal. Ele nos resgatou para fazermos parte de um corpo vivo, a igreja. E nesse corpo, cada membro importa, cada presença conta, cada toque transforma. Subtópico 2. A prática congregacional. O corpo é um elemento fundamental do culto divino. As Escrituras nos advertem da necessidade da reunião coletiva, da vida congregacional. Muitos têm sido seduzidos e enganados pelos falsos discursos dos que criticam a igreja como instituição, sugerindo o cultivo de uma fé individual ou meramente virtual. Sejamos sábios e prudentes. O movimento dos desigrejados é antibíblico e altamente prejudicial à verdadeira vida cristã. É impressionante como, mesmo em tempos de crise, muitos abandonam a igreja não por perseguição, mas por escolha. Surgem vozes por aí dizendo: dou meu culto a Deus no meu quarto. Sou cristão, mas não preciso de igreja. Fé entre mim e Deus. Parece espiritual, mas é antibíblico. Deus nunca projetou a salvação como um projeto individual. Cristo não morreu por almas isoladas. Ele comprou com seu sangue uma igreja. E essa igreja não é um edifício nem uma denominação, é um corpo vivo, feito de corpos reais, presentes e unidos. O próprio Jesus instituiu a ceia do Senhor, um ato que exige presença física, compartilhamento, olho nos olhos, pão partido juntos. Como fazer isso virtualmente? Pode-se transmitir a mensagem, sim, mas não se transmite a comunhão pela tela. A graça flui também nos corredores, nos abraços, nas mãos apertadas após o sermão, nos sorrisos tocados, nas lágrimas enxugadas. O escritor aos Hebreus adverte com urgência: não deixemos de congregar. Ele não diz venha quando der ou assista online. Ele alerta contra um hábito perigoso de se ausentar, porque quando paramos de nos reunir, começamos a enfraquecer, perdemos o estímulo, deixamos de ser encorajados e rapidamente entramos em letargia espiritual. Paulo reforça: animai-vos uns aos outros. A palavra grega usada aqui é parakleo, confortar, exortar, fortalecer. Isso acontece quando estamos juntos, quando o corpo de Cristo se move como um só. Estudos mostram que cristãos que frequentam igreja regularmente têm maior saúde emocional, menor índice de depressão e mais propensão a servir. Não é mágica, é graça em comunidade. O Espírito Santo não apenas habita em nós individualmente, mas opera no meio do povo reunido. Alguns criticam a igreja por causa de falhas humanas, mas Paulo diz: suportai-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos a manter a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Nenhuma igreja é perfeita, mas nenhuma desculpa justifica o isolamento. Examine seu coração. Estou me afastando por feridas, preguiças ou influência do mundo?
Priorize a reunião da igreja mesmo quando não sentir vontade. Fé nem sempre é sentimento, é fidelidade. Envolva-se. Ore, ministre, ajude, cumprimente. Não seja apenas um espectador. Resista à onda dos desengrejados. Eles podem parecer sábios, mas estão rompendo com o corpo de Cristo que ele uniu. O corpo de Cristo só funciona quando todos os membros estão presentes. Você não é apenas um crente solitário, você é parte do corpo e o corpo precisa de você aqui e agora. Subtópico 3, tecnologia e culto. O corpo precisa não apenas estar presente no templo, mas envolver-se diretamente com o culto. Tanto no Antigo quanto o Novo Testamento enfatizam um aspecto corporal intenso da adoração. Deus quer que a expressão de todo o nosso corpo em louvor ao seu nome. Os recursos tecnológicos da atualidade, como drones, telões, celulares e tablets, são muito úteis, mas se usados sem moderação podem nos distrair ou deixar inertes no culto. Até a educação secular já reconhece os prejuízos desse exagero tecnológico. Deus não deseja apenas nossa atenção mental durante o culto. Ele quer todo o nosso corpo envolvido na adoração. Desde o Antigo Testamento, vemos expressões físicas intensas de louvor. O povo se prostrava, levantava as mãos, batia palmas, dançava. No Novo Testamento, os discípulos se reuniam com unidade, oravam com ousadia e o próprio lugar tremia quando clamavam a Deus. A igreja primitiva não era uma audiência passiva. Era um corpo ativo, vibrante, presente. Hoje temos recursos incríveis, sim. Temos telões, temos drones, sistema de som, câmeras, aplicativos. Tudo isso pode servir ao reino quando usado com sabedoria. Mas há um perigo crescente. A tecnologia nos afasta do que é essencial. Quantos estão fisicamente no templo, mas espiritualmente distantes? Olhos fixos no celular, digitando mensagem, gravando vídeo, verificando redes sociais, o dispositivo que poderia ajudar acaba nos inibindo de levantar as mãos, cantar com o coração e chorar diante do altar. Estudo da educação secular já alertam. Excesso de tela reduz a capacidade de concentração, empatia e escuta ativa. Crianças e adultos cada vez mais têm dificuldade de manter contato visual, de participar de conversas profundas, de estar presente, e isso invade o culto. O perigo não é a tecnologia em si, é o uso desordenado dela, que nos leva à inércia espiritual. Paulo diz: cada um de vocês tem um hino, uma doutrina, uma revelação. Isso pressupõe participação viva, corpo engajado, espírito atento. E Tiago pergunta: vem alguma dessas coisas do alto? Referindo-se às coisas mundanas. A adoração verdadeira vem do interior, mas se expressa para fora, na voz, no gesto, no rosto, voltado para o céu, mas nas mãos erguidas em súplica. Um estudo realizado com congregações mostra que pessoas que usam celulares durante o culto retêm até só 40% da mensagem pregada. Eu acredito que seja menos. Enquanto isso, quem canta, ora em voz alta e toma nota, internaliza muito mais. O corpo envolvido aprende, crê, transforma, usa a tecnologia com propósito, não por costume. Grave um momento raro? Sim. Passar o culto todo no celular? Reflita. Desafie-se. Deixe o celular na bolsa ou no modo avião durante a pregação. Envolva-se fisicamente. Cante, ore em voz alta, levante as mãos, participe da ceia com reverência. Ensine os jovens que o culto não é espetáculo para filmar, é encontro com o santo. Olha, isso está tão complicado, quanto mais agora que surgiu o ministério de mídia na igreja, que você está ali adorando e tem alguém com o celular enfiado na sua cara. E você acaba fechando os olhos e aquilo não é natural. Está complicado. Adorar em espírito
não significa ausência física, significa presença total, espírito, alma e corpo rendidos a Deus. Que não sejamos espectadores digitais, mas adoradores de carne e osso, gritando com toda a vida. Aleluia! Todo ser que respira louve ao Senhor. A sinopse do tópico 3 nos diz assim: o corpo deve ser instrumento de comunhão e adoração coletiva, valorizando os relacionamentos e o culto presencial. A conclusão na revista nos diz assim: a verdadeira adoração ao Criador abrange a integralidade de nosso ser, o que inclui todo o nosso corpo. Reconhecer-se como obra das mãos de Deus leva-nos a nos render à sua soberania e permanecer confiando em seu eterno poder. Que saibamos possuir nosso corpo em santificação e honra. Irmãos, o corpo humano não é um acidente da evolução, nem um cárcere da alma, muito menos um troféu para exibir. É templo do Espírito Santo, obra das mãos de Deus, feito para a sua glória. Desde o momento em que fomos formados no ventre até o dia em que servimos um irmão com um abraço, cada parte do nosso ser tem propósito. Que nunca desprezemos nosso corpo, nem o idolatremos, mas os consagremos. Que cada passo, cada gesto, cada canto, cada presença na casa do Senhor diga: Senhor, este corpo é teu. Usa-me para a tua glória, para a edificação do corpo de Cristo e para o bem do próximo. E que ao fim desta aula não saiamos apenas com mais conhecimento, mas com um novo compromisso. Viver com corpo, alma e espírito voltados para Deus. Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, querendo o Senhor. Se Ele não voltar, estarei de volta aqui para mais um Resumo EBD. A paz do Senhor a todos.